Oi pessoal, eu sou Juliana e lá em dezembro eu abri um formulário e perguntei aos meus inscritos qual é o melhor livro clássico brasileiro que você já leu. E eu obtive aproximadamente 1.500 respostas. E eu selecionei aqui então para esse vídeo os 20 livros mais votados. Então nós vamos ver aqui os 20 melhores livros clássicos brasileiros segundo 1.500 leitores. Vamos começar? Em 20º lugar, nós temos aqui Lígia Fagundes Telles, com sua coletânea de contos Antes do Baile Verde. Esses contos, eles foram escritos entre 1949 e 1969. Eu, neste momento, estou lendo esta coletânea, nesta edição aqui que contém todos os contos da autora, tá? Eu acho, inclusive, que esta coletânea é uma boa indicação para quem quer ler clássicos brasileiros, mas não sabe por onde começar. É uma escrita mais fácil, uma escrita acessível, e os contos também são narrativas curtas, então é uma boa opção aí para quem quer ler clássicos brasileiros. Além desta coletânea Antes do Baile Verde, foram votados também outros 2 livros, no caso romances, de Lígia Fagundes Telles, que são As Meninas, também foi bem votado, e Ciranda de Pedra, porém não foram tão bem votados assim para aparecer nos 20 mais, tá? Em 19º lugar, nós temos Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Este clássico foi publicado em 1928 e é uma das obras mais importantes do modernismo brasileiro. Aqui o protagonista, esse anti-herói, ele nasceu na floresta amazônica e ele parte então para São Paulo porque ele está em busca de algo ali. Em 18º lugar, Memórias de um Sargento de Milícias, que foi publicado primeiramente em folhetins entre 1852 e 1853. É um livro que foge do romantismo da época e já traz ali os traços do realismo, que viria a acontecer então futuramente. E tem a questão muito forte aqui da malandragem carioca, então mais um livro aqui com um anti-herói, um protagonista aqui anti-herói. Em 17º lugar, nós temos aqui Éramos 6, de Maria José Dupré. Este clássico foi publicado em 1943. E neste livro nós vamos acompanhar a vida então da Dona Lola, a vida com seu marido, com seus 4 filhos, e a história é ambientada entre as décadas de 1910 e 1940. É um livro que eu não li ainda, eu confesso que eu quero muito ler, até porque é um livro que é muito indicado aqui pelos inscritos, tá? As pessoas dizem que é um livro muito bonito, muito emocionante, fala sobre família, passam aqui questões históricas, e eu me recordo também que houve algumas adaptações, né, para novela, para televisão, dessa história aqui, inclusive tem continuação também, é um livro que tem continuação. Em 16º lugar, nós temos aqui o 15, de Raquel de Queiroz. O 15 foi publicado em 1930 e tem esse título por conta da seca que devastou o sertão, que aconteceu em 1915. E a autora Raquel de Queiroz, na época, ela tinha 19 anos apenas. Este é o romance de estreia da autora. Nós temos aqui uma história triste, mas com uma escrita, um olhar mais sensível. Para quem quer ler os clássicos e não sabe por onde começar, também essa aqui é uma boa indicação, é uma boa leitura para quem quer começar. Chegamos aqui já no 15º lugar. E este livro aqui foi uma surpresa. Eu imaginei que ele entraria assim, tá? Nas melhores leituras, aí os melhores clássicos brasileiros, mas eu achei que ele estaria mais bem colocado. Mas tá tudo bem, tá? Ele tá entre os melhores, então tá tudo bem. Este aqui é Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso.
pensa num livro denso, pensa num livro pesado. Gente, nessa leitura aqui eu fui transportada aqui, fui para um lugar ali, como que eu posso dizer? Senti náuseas, senti coisas fortes. Aqui você vê o poder de uma escrita, né? A história fala sobre uma família que está se degradando. Você acompanha essa decadência. Então é um livro muito denso. E está aqui, em 15º lugar. Eu acho que eu não falei quando que ele foi publicado, né? Ele foi publicado em 1959. E o interessante é que essa narrativa é toda fragmentada, é toda contada por várias vozes em diário, em carta, em diferentes óticas. Em 14º lugar, nós temos Quincas Borba, de Machado de Assis. Este clássico foi publicado primeiramente em 1891 e já está na fase realista de Machado. Essa história aqui, o personagem principal, o Rubião, ele deriva de Memórias Póstumas. É um amigo de Quincas Borba, ele vai receber uma herança, então. E essa história é uma escrita tão maravilhosa de Machado de Assis, claro, mas ela é carregada de ironia e ao mesmo tempo que ela é divertida, muito divertida, ela parte o seu coração. Então, ela traz diferentes sentimentos aqui numa mesma leitura. É impressionante. É muito bom. Em 13º lugar, nós temos Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Este clássico foi publicado primeiramente em 1911. E aqui o protagonista é um funcionário público extremamente patriota, cheio de boas intenções, ingênuo. Ele acredita no potencial do país e acha que pode transformar, que pode melhorar, então, o Brasil. Em 12º lugar, nós temos aqui O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Este livro aqui, na verdade, é uma peça teatral que foi publicada em 1955 e é uma história muito divertida, gostosa de se ler, é fácil, inclusive, para quem quer começar também, uma boa opção. E a história se passa no sertão nordestino. Muitas pessoas conhecem essa história por conta do filme. Foi uma ótima adaptação, é um ótimo filme, inclusive, mas deem uma chance também para o livro, tá bom? O livro também é excelente. Em 11º lugar, nós temos Senhora, de José de Alencar. Este clássico foi publicado em 1875, é uma das maiores obras do romantismo brasileiro, considerada também uma das maiores obras do autor. Também apareceram outras obras do autor aqui nesta votação, tá? Apareceram aqui também Iracema e também o Guarani, mas o mais votado mesmo foi Senhora. Senhora é uma história. A protagonista aqui, ela recebe uma herança e com isso ela quer se vingar ali de um grande amor do passado. Chegamos aqui então já nos 10 livros mais votados. Em 10º lugar, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Esse livro eu não li ainda, gente, me perdoe, mas eu lerei, tá bom? Uma dica aqui, um spoiler. Esta aqui não é a única obra que vai aparecer aqui nos mais votados, tá? Virão aqui mais livros de Érico Veríssimo. Calma, esperem, tá? Aguardem. Olhai os Lírios do Campo, que tem um título belíssimo, foi publicado inicialmente em 1938 e já no seu lançamento já foi um grande sucesso, já foi considerado um best-seller. Em 9º lugar, nós temos O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Este livro foi publicado em 1968. É uma história linda, triste, fala sobre a infância. É um livro que tem muito de autobiográfico, da história do próprio autor aqui, de vida, da infância do próprio autor. E fala muito sobre
ternura, sobre laços e questões difíceis também de uma infância muito simples, com muitas privações. O protagonista aqui, Zezé, ele tem 6 anos de idade, então a história ela vai ser contada pelo olhar desta criança. Em 8º lugar, nós temos uma das obras mais importantes do naturalismo brasileiro. Este daqui é O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Foi publicado em 1890 e conta a realidade, a dura realidade, então, de moradores de um cortiço no Rio de Janeiro. É um livro que fala muito sobre o ambiente, sobre trabalho, sobre pobreza, sobre comportamento humano. É um grande clássico. Em 7º lugar, nós temos Clarice Lispector, com A Hora da Estrela. Este livro foi publicado em 1977 e aqui a protagonista Macabeia é uma jovem muito pobre, é uma jovem nordestina que vai morar no Rio de Janeiro. E aqui nós vemos a questão de como ela vive, da sua ignorância, da sua vida. É um livro curto, mas é um livro que faz refletir, que incomoda. Eu gosto muito da Hora da Estrela e indico também até para quem quer entrar aí, então, né, para as leituras dos clássicos, porque é um livro fácil, é um livro acessível. Também foi votado, de Clarice Lispector, tiveram outras obras também que foram votadas, mas não tão bem votadas para entrar entre as 20 mais. Foram votadas também A Paixão, segundo GH, e também o livro da aprendizagem, ou o livro dos prazeres. Mas a obra mais votada foi essa aqui, realmente, A Hora da Estrela. Em 6º lugar, nós temos Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu acabei de ler este livro, inclusive, tá? É um livro, ele foi publicado em 1937 e fala sobre crianças abandonadas, crianças que não têm família, não têm um lar. O que acontece com essas crianças? Existe um grupo que são os Capitães de Areia, eles vivem num trapiche e eles vivem de furtos, mas você vê aqui o quanto falta, né, um lar, a importância de um lar, de uma família, e inclusive a questão do governo, né, como que o governo cuida dessas crianças, né, as crianças preferem ficar na rua do que ficar em lugares ali que são destinados às crianças sem família. É uma leitura muito atual, mesmo tendo sido publicada inicialmente em 1937, é muito atual e nos faz refletir sobre essa situação tão difícil dessas crianças abandonadas. É uma leitura fácil também, tá? Fácil no sentido da escrita, da fluidez da escrita, tá? Não no seu conteúdo, né? O conteúdo, ele é pesado, o conteúdo, né, incomoda, claro que incomoda, o tema é difícil. Mas eu digo, a escrita é fácil, é acessível, também pode ser uma boa opção para quem quer começar a ler os clássicos. Chegamos aqui então nos 5 livros mais votados. Em 5º lugar, nós temos Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Este clássico foi publicado em 1938 e conta a história de uma família de retirantes do sertão nordestino. São pessoas muito, mas muito pobres, que não têm nada, estão em busca, então, de uma melhora na sua vida. E é uma situação tão difícil, tão angustiante. E é um livro, até na sua escrita, você sente essa dureza, essa dificuldade, né, na vida dessa família. É uma situação muito parecida com o 15, de Raquel de Queiroz. Mas aqui a escrita é diferente. Você sente mais aqui a pobreza, a necessidade, a opressão. Inclusive tem uma situação aqui que é muito conhecida com a cachorra-baleia. As pessoas ficam muito sensibilizadas por conta desta cachorra-baleia, mas você tem uma família ali sofrendo junto. Você vê aqui uma quase falta de humanidade aqui nessas pessoas, que é uma situação muito difícil mesmo. Outros livros que apareceram também, mas não foram tão bem votados assim, é São Bernardo, do mesmo autor. Eu gosto muito de São Bernardo, tá? Confesso para vocês que eu acho um livro excelente, um dos melhores. E Angústia também apareceu.
mas não foram tão bem votados assim para ficar entre os 20 mais votados, mas são excelentes leituras. Angústia eu não li ainda, mas pretendo ler em breve. Em quarto lugar, olha, eu confesso que o quarto lugar, o terceiro lugar, o segundo lugar, o primeiro lugar, são livros excelentes, independente da ordem, tá? Eu acho que isso não interfere tanto assim, até porque foram livros muito votados, tá? Então, não fiquem ofendidos porque um ficou na frente do outro, tá? São livros muito bem votados e são excelentes livros. Em quarto lugar... nós temos aqui O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Eu falei que ele ia aparecer novamente? Então, apareceu aqui. Eu li o primeiro volume até agora, que é O Continente, tá? Mas essa é a maior saga, né, da literatura brasileira. Temos aqui também O Retrato e O Arquipélago. E aqui a história vai percorrer aí 150 anos de história do Rio Grande do Sul, do nosso país. Tá, é uma narrativa muito enriquecedora, tem muitas questões históricas, guerras, combates, revoluções, uma história linda, personagens marcantes, gente, isso aqui é maravilhoso. De Érico Veríssimo também apareceu, mas não entrou nos 20 mais, foi Incidente em Antares. Em terceiro lugar apareceu este livro imenso. Eu, particularmente, acho que é o maior livro da literatura brasileira. E eu li ele recentemente também, tá, gente? Então, ainda tô pensando muito nele, ainda tá reverberando muitas questões em mim sobre este livro, que é Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Este livro aqui foi publicado em 1956. É um livro muito diferente. No começo da história aqui, é normal você se sentir perdido, tem uma linguagem diferente, tem uma narrativa diferente, mas ele é maravilhoso, ele é imenso. O leitor, quando ele vê, ele se mistura ali na história, se mistura na história desse jagunço narrador. São muitas vivências, ele está contando ali a história da sua vida. E o sertão é imenso, o sertão ele não tem um espaço físico, geográfico. O sertão é muito maior do que você imagina. É um livro que no começo ali fica tudo muito confuso, mas você vai se encontrando no meio dessa história e a coisa fica imensa, fica linda. É aquele livro que muda o seu jeito de olhar para a sua própria vida, sabe? É um livro lindo. Não tenham medo de Grande Sertão Veredas. Ele é maravilhoso. Em segundo lugar, eu imagino que vocês já saibam quais são os livros que estão em segundo e em primeiro lugar. Vamos lá, vamos ver se você acerta. Em segundo lugar, então, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso maioral, de Machado de Assis. Para mim, Machado de Assis é o maior escritor do nosso país, tá? E esse livro foi publicado em 1881. Aqui o narrador, depois de morto, ele vai contar sobre a sua vida. Então, nós temos aqui um narrador irônico, pessimista e extremamente crítico à sociedade do seu tempo. Eu acho que muitas pessoas ficaram marcadas de maneira negativa com esse livro porque leram um momento que, de repente, elas eram muito jovens, eram muito novas. Então, assim, se você já não é mais tão jovenzinho, jovenzinha, aproveite para ler, então, aqui agora que você é mais maduro, para você ler, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, em primeiro lugar, vocês já sabem qual que é, né? Eu tenho certeza que vocês já sabem. É Dom Casmurro, também de Machado de Assis. Então, entrou aqui Memórias Póstumas, Quincas Borba, em primeiro lugar Dom Casmurro, mas também foram muito bem votados Helena, mas acabou não estando aqui nas 20 mais, né? Helena também foi votada e O Alienista também são obras excelentes, tá? O Alienista é um pouquinho mais curto e Helena também é uma obra que prende muito o leitor, também é uma excelente obra também, tá? Este clássico aqui é um dos livros mais discutidos da literatura, porque aqui o protagonista, já mais velho, ele vai contar a sua história.
Ele vai contar a sua história do seu ponto de vista e um ponto de vista de um narrador não confiável. Aqui o protagonista é um homem muito amargurado, é um homem muito ressentido. Então tem uma questão muito forte aqui, uma questão mais psicológica, que pode inclusive distorcer a realidade, o que aconteceu de fato e o que ele está contando, né, na visão dele. É um livro que vai muito além da questão, da pergunta central da obra, né? Traiu ou não traiu? Vai muito além do que apenas essa questão, mas é uma das questões mais emblemáticas da nossa literatura. Esses foram, então, os 20 livros mais citados. Se você sentiu falta de algum livro que você gosta, livro clássico brasileiro que você gosta e não apareceu nessa lista, fica à vontade, deixa aqui nos comentários, vamos melhorar essa lista, então. E se você gostou, deixa seu like que ajuda o canal, tá bom? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!